Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Já vai deixando aí o seu joinha, sua curtida, já envia o link para todos os seus amigos, se inscreve no canal do YouTube e, claro, já vai deixando aqui embaixo os seus comentários e as suas dúvidas para a gente continuar o nosso papo. Bom, entramos um pouco no universo da saúde masculina no programa anterior. Se você não assistiu, depois que a gente terminar aqui, corre lá para dar uma olhada. A gente viu como surgiu e de modo bem divertido o Novembro Azul. A gente conheceu um pouco mais sobre a próstata, onde ela fica, para que ela serve. Os problemas que ela pode ter, né? E a gente também refletiu um pouquinho dessa relação do homem com os cuidados de saúde. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouco nessa relação e ver a importância de cuidar da saúde mental masculina. Bora lá! Como é que os homens cuidam da saúde? Não tem como falar da saúde dos homens sem olhar para o panorama sociocultural em que o conceito de cuidado com a saúde foi firmado. Por muito tempo se relacionou ao homem a imagem do herói, provedor, viril, inabalável, né? Aquele que dá conta de tudo, que tem um corpo mais resistente, que não se abala com questões emocionais, que não chora porque isso é coisa de mulher, que protege e sustenta a família sozinho. Além de ser o melhor no sexo, afinal, ele é o garanhão reprodutor. Essa visão de homem, né, afastou o homem da sua própria humanidade imperfeita por natureza. Vamos deixar isso claro. Essa sensação de poder tudo tornou os homens muito mais competitivos, violentos, relapsos com a saúde dos seus corpos e das suas mentes. Os índices de dependência química e abuso de álcool é quase 4 vezes maior em homens do que em mulheres, assim como os de morbimortalidade por violência, acidentes de trânsito, doenças cardiovasculares, suicídio e doenças com diagnóstico tardio. Então, os homens, eles se machucam mais e morrem mais por violência, por acidentes de trânsito, por doenças cardiovasculares, por suicídio e por demora em diagnósticos de doenças. Não se criou uma cultura de liberdade para reconhecer e falar sobre sentimentos, medos, dúvidas, dores, tampouco de cuidados preventivos entre os homens. A maioria dos homens só busca ajuda quando a situação foge do controle. Então, quando fazem um corte feio, né? Quando desmaiam, quando sofrem algum tipo de acidente grave, né? De repente, uma queda de uma escada de 2 metros não é um acidente grave para ele, mas a fissura no osso tá lá, entendeu? Ou também quando infartam, né? Infartou, aí tem que ir, não tem para onde ir. Ajuda profissional, ela só vem em último caso, onde muitas vezes pouco pode ser feito para restabelecer o equilíbrio integral deste ser.
conforme essa mentalidade socioeconômica cultural foi mudando, as mulheres foram saindo de casa, ganhando espaço na sociedade, ocupando cargos que eram exclusivamente masculinos. Essa visão, ela também foi mudando e trazendo aos homens uma nova realidade, sim, bastante desconfortável da que se estava acostumado, mas também muito necessária. Então, todas essas mudanças mostraram um quadro de homens com cobranças mais variadas em todos os âmbitos da vida, tá? Homens mais estressados, que ficam mais doentes, que são mais inseguros, que se sentem mais perdidos em relação à paternidade, ao seu papel na família e na sociedade em geral. Então, esse quadro trouxe à tona a necessidade de se olhar com mais cuidado para a saúde masculina. E lá, em 2008, foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, veja, a gente vem de uma cultura extremamente machista, onde só podia tudo e só conseguia tudo, em todos os âmbitos da vida, o ser que era provido de um corpo masculino, o homem, certo? Com o passar do tempo, a gente teve uma mudança nesse quadro. Então, você tem uma mulher mais ativa socioculturalmente, você tem uma mulher um pouco mais livre, você tem uma mulher que se coloca diante da sociedade. O que faz com que esse papel desse homem super poderoso, que tudo pode, que é imbatível, despenque, né? Se desconstrua e traz também essa visão um pouco mais humana dele. E aí, isso gera um impacto social muito grande e se faz necessário que algumas atitudes sejam tomadas para que esse homem consiga entender, mudar um pouco esse paradigma em relação a esse super-herói idealizado, que é idealizado, ele está no mundo das ideias, na prática não funciona assim. Então eu quero que você acompanhe comigo na imagem. O que é masculinidade? Porque a dificuldade do homem lidar com a própria saúde vem um pouco dessa ideia do que de fato é a masculinidade. Então, desde criança, o menino é acostumado com frases como: parece mulher, chora como uma menina, homem não sofre, seja homem, ai, você gosta de rosa, puxa, que gay. Então, assim, desde criança, ele já cresce com uma cobrança de coisas que não fazem muito sentido, né? Então, ele já cresce com uma ideia do tipo de homem que ele tem que ser. E é o que a gente vê nessa segunda imagem à direita, do menino de camisa listrada. Olha para ele, para o tipo físico dele, e olha o ideal que ele quer alcançar na sombra, que é a expectativa que as pessoas jogam em cima dele, né? Que é um físico de herói. Aí, a gente vê ali também, agora na terceira imagem, a segunda à esquerda, um homem com um carrinho de bebê, um homem cozinhando e um homem limpando a casa. Por muito tempo se acreditou que isso era serviço de mulher, que isso era coisa de mulher, que filho é da mãe, que cozinhar é coisa de mulher, que limpar casa é coisa de mulher. Quando, na verdade, se você é um pai, você também tem responsabilidades paternas. Você tem que ensinar para essa criança o que é uma autoridade interior, por exemplo, né? Você pode cozinhar e limpar uma casa porque você é um adulto funcional, independente de ser homem ou mulher. Você não pode viver no meio sujo e você precisa comer, né? Para manter o seu corpo funcionando, para manter a sua vida funcionando. E na última imagem aqui, a gente tem uma representação do que seria
um homem por dentro e um homem por fora. E aqui a gente está falando de uma questão de autoconhecimento e de como um homem lida com suas dores emocionais. Por fora ele tem que mostrar que ele está forte, que ele pode tudo, mas como tá esse homem por dentro? Será que um homem que sofre, que não consegue lidar com os próprios sentimentos, é de fato um homem que não tem a sua masculinidade? Eu acho que a gente aproveita essas imagens aí para pensar um pouquinho o que de fato é a masculinidade e o quanto esse conceito pode influenciar a maneira como os homens vão cuidar da saúde. Continuando, a gente vai ver um pouquinho do que é a Política Nacional da Saúde Integral do Homem. O objetivo dela é facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, a Política Nacional Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem trabalha com 5 eixos prioritários: acesso e acolhimento, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violência e acidentes e saúde sexual e reprodutiva, contribuindo para a redução da morbidade, da mortalidade e melhoria das condições de saúde dessa população masculina. Por que isso é importante, você falar de violência com os homens, por exemplo? O índice de violência doméstica cresceu bastante na pandemia e geralmente quem sofre a violência é a mulher e geralmente do marido. E violência doméstica aqui não é só os tapas, a gente pode contar também com estupro e violência moral verbal. É importante se falar sobre isso, né? Assim como é importante você ter um acolhimento de qualidade para esse homem, que fale a língua dele, que entenda as dificuldades dele e que traga ele para mais perto desse cuidado. Assim como é importante você pensar essa paternidade masculina, pensar como o homem se coloca enquanto pai, enquanto cuidador de uma criança, pensar também na saúde sexual, se a ideia de um sexo seguro, por exemplo, e prevenção de DST é uma ideia que está existente nesse homem, se ele respeita o corpo dele a esse ponto de ter relações sexuais seguras, por exemplo, se ele entende como funciona o próprio aparelho reprodutivo, se ele pensa em ter filho algum dia, se ele entende como tudo isso funciona, né, e trazer a informação para que ele consiga se alinhar diante daquilo que ele quer fazer da vida dele. Então, para que tudo isso seja feito, acontecem algumas ações de conscientização da importância dos cuidados com a saúde física e com a saúde mental, como campanhas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e sexo seguro, rodas de conversa sobre sexualidade, paternidade, masculinidade, eventos sobre hábitos de vida saudável, como o Novembro Azul, por exemplo. E aí, a gente tem todas essas ações, e quando a gente fala de um estilo de vida um pouco mais saudável, a gente acaba falando um pouco mais de alimentação, de atividade física, e eu quero dar um espaço especial aqui para a saúde mental do homem. Cuidar da saúde mental já é um grande tabu para humanos em geral, homens e mulheres, mas que vem sendo desconstruído nas sociedades ocidentais há um tempinho já e um pouco mais intensamente depois da pandemia. Então, cuidar da saúde mental já é um pouco mais difícil para a gente de uma maneira geral, porque obriga a gente a entender a saúde um pouco além do comer direito e fazer atividade física, né? A gente tem um problema aqui porque os homens tendem a resistir mais aos cuidados com a saúde em geral, mas com os cuidados da saúde mental, essa resistência se intensifica bastante.
em especial para aqueles que não conseguem se adaptar às mudanças socioculturais que vêm ocorrendo. Sabe aquele homem que perdeu o emprego, mas a mulher está trabalhando e começa a sustentar a casa? Pensa no impacto para esse homem se ele acredita que só ele precisa prover a casa, né? Ou também aquele homem que já foi para o outro extremo, ela tem que me sustentar. Por exemplo, você tem um desequilíbrio muito grande aí num padrão de crenças e numa questão de lida com questões emocionais muito grandes. Quando a gente pensa na medicina mente-corpo, a gente consegue entender a relação dos estados mentais e emocionais com as reações físicas, né, com o surgimento de doenças como hipertensão em homens estressados ou disfunções sexuais em homens depressivos, por exemplo. Homens e mulheres são um todo complexo, funcionando simultaneamente. Então, cuidar da mente é refletir cuidado com o corpo. Quanto antes isso for compreendido, menores serão as incidências de distúrbios psicoemocionais na população, especialmente a masculina. E de que distúrbios psicoemocionais nós estamos falando aqui que afetam os homens? A gente está falando de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desordem do espectro do autismo, transtorno bipolar, transtornos de personalidade, depressão, distúrbios alimentares, sim, homens também ou têm compulsão alimentar ou sofrem de anorexia e bulimia também. Isso não é uma doença só de mulher. É maior em mulheres, né? Ocorre mais em mulheres, mas não só. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, e não necessariamente ele precisa ir para uma guerra para isso, psicose, esquizofrenia, abuso de substâncias e dependência química e pensamentos suicidas. Abuso de substâncias e dependência química. Isso acontece porque é legal encher a cara aos finais de semana. O cara, ele é bem aceito, ele é bem visto, ele é enaltecido por ter uma ressaca no dia seguinte. E aí, isso às vezes não fica só no fim de semana, né? Aí, meu dia hoje foi muito estressante, eu vou tomar uma ali. Nossa, eu trabalhei demais, na terça-feira eu vou lá e tomo outras, né? Quando a gente fala de abuso de substâncias e dependência química, não é um monte, na verdade. E aí você deixa de ser do fim de semana e começa a ser todos os dias. E aí você entra num ciclo emocional de dor gigantesco. Só que para perceber isso demora um pouco, né? Porque quando você fala de substâncias nocivas como cigarro e álcool, você fala também de status social. E aí a gente volta para o nosso problema cultural de imagem, né? Bom, tá, eu já tenho esse panorama, eu já entendi mais ou menos o que acontece com grande parte da população masculina. Quando é que é necessário procurar ajuda? Em que momento eu tenho que procurar ajuda porque alguma coisa está fora do lugar? Primeiro, é preciso procurar ajuda sempre que o comportamento estiver fora do saudável ou habitual. Então, você, enquanto homem, precisa ter esse olhar para si mesmo e pensar: não, eu geralmente não faria isso. O que está acontecendo comigo? Eu não viraria noites, eu conseguiria dormir bem, não estou dormindo bem. O que está acontecendo comigo? E se você convive com um homem que não tem esse hábito, você vai conseguir olhar para esse homem e perceber alguns sinais. Então, se atentar aos sinais como raiva, irritabilidade ou agressividade constantes, alteração
perceptível aí de humor, energia ou apetite. Então a pessoa está mudando de humor muito rápido, está perdendo energia muito fácil, está comendo demais, não está comendo. Aconteceu essa alteração, é para ficar mais atento. Dificuldade para dormir ou dormir demais, inquietação e dificuldade de concentração, mais preocupação ou sentimento de estresse. Tô percebendo que ele tá mais estressado. Nossa, eu tô muito mais estressado do que eu costumo estar. Mais necessidade de álcool ou drogas. Preciso relaxar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comer, eu vou tomar uma cerveja, tomar o vinho, aí eu vou pegar aquele cigarro, vou pegar aquele baseado e vou relaxar. Tristeza ou desesperança. Pensamentos suicidas. O que são pensamentos suicidas? Não é que a pessoa pensa, vou me matar. Não, tá difícil para mim, não tô mais afim de ficar por aqui, tá difícil viver. Nossa, não faz mais sentido estar por aqui. Esse é o tipo de pensamento, de sensação que um suicida tem, tá? Nunca vai ser uma coisa declarada que vai olhar para sua cara e vai dizer, vou me matar. Não é assim. Tá? Vem de uma dor interna muito grande. Pessimismo exacerbado, reclamação exacerbada, participação em atividades de alto risco e comportamento irresponsável. Então, do nada a pessoa resolve se desafiar. Vou andar no parapeito da janela do prédio. Vou sair com todo mundo sem preservativo. Ou vou beber e dirigir. Isso é um comportamento irresponsável e atividade de alto risco, tá? Dor de cabeça contínua, problemas digestivos ou dor de estômago, pensamento obsessivo ou comportamento compulsivo. Então, quando fica com uma ideia muito fixa na cabeça ou do nada tem um impulso de fazer coisas. E qualquer tipo de pensamento ou comportamento que seja incomum para esse homem, para essa pessoa, e que interfiram ou não nas relações com a família, amigos e trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que não costumava beber, que começa a beber, é um comportamento que não é normal para aquela pessoa. E aquilo vai gerar algumas consequências, vai interferir em algumas relações sociais. A pessoa pode ficar um pouco mais agressiva, por exemplo, dentro de casa, com os filhos, com a esposa. Mas aquilo não é normal daquele homem, daquela pessoa. Então, o que você faz? Você olha para o que está acontecendo. Com certeza tem algum motivo que faz com que ele esteja agindo daquela forma. Isso é olhar para a saúde mental. Isso é cuidar da saúde mental. Então, tá. Eu percebi tudo isso e o que eu faço para não cair em nenhum desses sinais, né? O que eu faço para não desequilibrar mentalmente? Para se cuidar, o homem também precisa cuidar da autoestima, pensar o que é uma autoestima positiva, o que é uma autoestima negativa, desenvolver uma resiliência emocional de forma que ele seja capaz de contornar situações adversas, porque problemas a gente tem o tempo todo. Teimosia nessa hora é uma coisa que não ajuda. Você ter a compreensão do momento e buscar a solução é ser resiliente emocionalmente falando, tá? Pensar de maneira positiva, desenvolver habilidades de gerenciamento de estresse, olha o estresse de novo aí, e desenvolvimento de autocontrole. Então, uma pessoa que tem essa necessidade de explodir ou que faça, de repente, no momento de uma discussão, dentro de casa, de tentar resolver um problema, você não tem uma comunicação muito boa, o estresse vai no topo, e esse homem, de repente, vira um tapa na mulher, empurra a mulher, ou de repente quebra alguma coisa em casa. Isso é falta de autocontrole e de gerenciamento desse estresse, tá? Então, buscar alternativas para que não se chegue a esse extremo. Realizar atividades físicas com regularidade,
dormir bem, comer bem, reservar um tempo para o autocuidado e para o lazer. Então aqui olhar também para o bem-estar, de repente com uma rotina de cuidados com terapias naturais, meditação, por exemplo, ajuda bastante. Alguma atividade na água também ajuda muito. Buscar a realização pessoal e profissional, aquilo que é importante para você, quais são os seus sonhos. Também é importante você ir atrás do que é importante para você. Se afastar de relacionamentos tóxicos e abusivos. Sim, existem sim muitas mulheres que são dominadoras, né, que entram na mente dos caras e fazem eles de gato e sapato. Gente, não dá para você ter um relacionamento desse tipo, né? Não dá para você sair do extremo machismo e ir para o extremo feminismo. Não dá para você ser feliz a dois sem um equilíbrio, sem um encaixe, sem conversa, sem troca. Então, também é importante para a saúde do homem não estar nesses tipos de relacionamento. E relacionamentos também que sejam extremamente vazios também não faz bem. Ter uma rede de apoio, ter um apoio familiar, ter amigos com quem conversar, com quem você possa se abrir sem grandes medos, né? Também é muito importante para você ter essa saúde mental bem equilibrada. E buscar ajuda com profissionais que sejam capacitados, como, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, se for o caso, naturólogos. Tem muitos naturólogos que fazem um trabalho muito bonito com masculinidade, com paternidade, que vale mesmo a pena você guardar esse tempo de cuidado com uma ótica de um homem para homem. Não necessariamente você vai precisar conversar com uma mulher, tá? Existem profissionais que são extremamente capacitados para te acolher e para conversar com você de igual, entende? Tem que buscar, né? Tem que procurar, mas eles existem. E eu quero que você acompanhe essa imagem comigo aí agora. Dá uma olhada para ela aí. Quando você vê esses tipos de corpos, esses tipos de estilos e por algum motivo aquela imagem desapareceu dali, eu não sei porquê, era mais o estilo de esportivo, tá? Essa imagem que ficava aqui, que não tá aparecendo, tá só com fundinho azul, era um tipo mais esportivo. São todos homens. Homens de todos os tamanhos, de todas as etnias, de estilos variados. Quando você olha para qualquer uma dessas imagens, quando você olha para todos esses homens dessas imagens, algum conceito é formado na sua cabeça? Você olha para algum deles e já tece alguma crítica, algum julgamento? Você consegue enxergar masculinidade em todas essas imagens? O que é uma masculinidade saudável para você? Quando você olha uma imagem dessa, pensa aí, quais são os homens que você conseguiria dizer, esse cara aqui me parece um homem de boa, do bem, isso é um homem. Com todas essas imagens. Não precisa me falar, guarda essa informação para você. Mas eu quero te trazer um lembrete de que um olhar saudável para masculinidades, como hoje a gente consegue ver, antes a gente tinha só um estereótipo, né? Era apenas um jeito de se vestir, apenas um corpo era o aceitável, uma forma física era aceitável, o resto tudo era qualquer outra coisa, menos o conceito de homem que se tinha. Hoje já é diferente. A gente já vive numa sociedade em que permite um pouco mais de liberdade de estilo, por exemplo, sem que a masculinidade desse homem seja confrontada. E por que isso é importante? Treinar esse olhar ajuda a eliminar a violência,
ajuda a revisar e dar mais liberdade para esse modelo, diversos modelos de masculinidade, traz empatia, constrói, né, essa masculinidade um pouco mais livre, ajuda a apostar no cuidado com a própria saúde, ajuda nessa flexibilidade de aprendizado do homem durante o trajeto da própria vida, com uma questão um pouco mais de flexibilidade mental também. E também ajuda esse homem a utilizar o corpo para melhorar as relações. Todas as relações, inclusive as sexuais, porque talvez a ideia que se tenha de um sexo de qualidade para um homem do estereótipo anterior, com certeza não é a ideia de uma sexualidade saudável para o homem que a gente tem hoje. Certo? Esse conceito de qualidade sexual também mudou bastante e isso afeta imensamente a saúde mental do homem. Então, para finalizar hoje, eu vou deixar umas questões aqui para você pensar. Como você define masculinidade? Que importância você tem para você mesmo e para as pessoas que convivem com você? Você está satisfeito com você? Está satisfeito com a tua saúde, com a tua vida? Você tem vivido a tua sexualidade com qualidade? Você tem buscado conhecer mais sobre sexualidade saudável? Você tem percebido os seus sentimentos? Você tem sonhado? Você tem olhado para os objetivos da sua alma? Você tem conseguido se conectar com você mesmo? Quanto aquilo que os outros pensam de você te afeta? E qual é a importância das pessoas na tua vida? Quanto do seu tempo você usa para se cuidar além do banho e da higiene adequada? Pensar sobre isso tudo é bobagem ou é importante para você? Eu vou reafirmar uma coisa aqui. Antes de ser homem, primeiro se é humano, certo? Com um corpo feito exatamente para tudo que você precisa aprender, realizar, evoluir, que foi te dado e merece todo o respeito, amor e cuidado. Reafirmo que homem também tem medo, também tem insegurança, também tem amor, coragem, alegria e luz dentro de si. E é livre para vivenciar tudo isso quando for preciso, sem deixar de ser homem. Sentir é humano, pensar é humano, agir é humano, perder e ganhar também. Homens, tomem mais cuidado com o modo que direcionam as suas vidas. Lembrem-se que vocês não vivem sozinhos no mundo, que as suas ações refletem também em outros seres, em pessoas que são mais próximas e pessoas que são mais distantes. Mulheres, cuidado com o modo que vocês olham para os homens, com o ideal que vocês depositam em cima deles. Assim como nós, eles também não são todos iguais. Cuidado para não alimentarem a ideia deles serem heróis inabaláveis e perfeitos. Isso não existe, nem para homens, nem para mulheres. Homens, que vocês abracem a liberdade de serem o que são, de cuidarem-se na íntegra
e de dividirem as aventuras e as desventuras em paz, com completude e aprendizado. Soltem as amarras de conceitos que te machucam, que te prendem e te impedem de viverem uma vida muito mais sadia e proveitosa. Cuidado com aquilo que vocês acreditam, em conceitos, em caixinhas, em achar que só tem um jeito de ser. Tomem muito cuidado com isso, para que vocês possam preservar um pouco mais a saúde de vocês. Certo? Quero que você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve ali no canal do YouTube da Cidade Ativa Online. Se você ainda não curtiu, curte este programa. Se você ainda não compartilhou, agora que você já viu todo o conteúdo dele, é hora de compartilhar. Porque eu vou deixar vocês com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, que é um lugar delicioso para se estar, para se cuidar, para se conectar consigo mesmo. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. E vou deixar aqui também o meu agradecimento pela tua companhia, pela tua participação, certo? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo, se cuida e até mais. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuando no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha.
para andar de pé, você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.